Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. E completai a peregrinação e al-Umra por Alá. E se fordes impedidos de fazê-lo, impender-vos-á o que vos for acessível das oferendas. E não rapeis vossas cabeças, até que as oferendas atinjam seu local de imolação. E quem de vós estiver enfermo ou com moléstia no couro cabeludo, que o obrigue a rapar a cabeça, impender-lhe-á um resgate, jejum ou esmola ou sacrifício ritual. E quando estiverdes em segurança, aquele de vós que cumprir al-Umra e usufruir o que lhe é permitido até a peregrinação, impender-lhe-á o que lhe for acessível das oferendas. E quem o não encontrar, que jejue 3 dias durante a peregrinação e 7 quando retornardes. Serão 10 dias inteiros. Isso para aquele cuja família não resida nas proximidades da mesquita sagrada. E temei Alá, e sabei que Alá é veemente na punição. Al-Hajj ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. A peregrinação se faz em meses determinados. E quem nele se propõe a peregrinação, então não haverá união carnal, nem perversidade, nem contenda na peregrinação. E o que quer que façais de bom, Alá o sabe. E abastecei-vos. E por certo, o melhor abastecimento é a piedade. E temei-me, ó dotados de discernimento. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Não há culpa sobre vós ao buscardes favor de vosso Senhor em vossos negócios. E quando prosseguirdes do monte Arafat, lembrai-vos de Alá junto do símbolo sagrado, e lembrai-vos bem dele como ele bem vos guiou. E por certo, éreis antes disso dos descaminhados. ثم
أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Em seguida, prossegui de onde prosseguem os outros homens, e implorai perdão de Alá, por certo Alá é perdoador, misericordiador. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. E quando houverdes encerrado vossos ritos, então lembrai-vos de Alá, assim como vos lembráveis de vossos pais, ou mais veementemente em lembrança. E dentre os homens, há quem diga, Senhor nosso, concede-nos nosso quinhão na vida terrena, e não terão, na derradeira vida, quinhão algum. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. E dentre eles há quem diga, Senhor nosso, concede-nos na vida terrena benefício e na derradeira vida benefício, e guarda-nos do castigo do fogo. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Esses terão porção do que lograram, e Alá é destro no ajuste de contas. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Invocai Alá em dias contados. E quem se apressa e o faz em 2 dias, não haverá pecado sobre ele. E quem se atrasa, não haverá pecado sobre ele. Isso para quem é piedoso. E temei Alá, e sabei que a ele sereis reunidos. Hajj, peregrinação de fé. O Hajj é o 5º pilar do Islã. O que é Hajj? Hajj é o nome da peregrinação que milhões de muçulmanos realizam todos os anos até a cidade de Meca, na Arábia Saudita. É um ritual histórico de desapego, arrependimento e reflexão. O Hajj é uma das melhores formas de adoração e é um dos atos mais sublimes e um dos pilares do Islã, que Allah enviou através de Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele. Sem o Hajj, a religião dos seus servos seria incompleta. Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah
Qual a maior recompensa para o crente que pratica o Hajj? O crente em Allah e no dia do juízo final alcança a sua maior recompensa, o paraíso. Ou seja, o Hajj, praticado com profunda dedicação e conhecimento de seus pilares e devoção a Allah o Altíssimo, pode levar a quem o faz ao paraíso após o dia do juízo final. É possível relacionar o Hajj com a viagem para o além? Quando o crente viaja para praticar o Hajj, deixa para trás os seus amigos queridos, por vezes a sua esposa, os filhos e a terra natal e todos os bens. A viagem para o além é semelhante a tudo isso. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Qual é o significado das duas vestes que o peregrino coloca para se aproximar da Kaaba? Quando o peregrino coloca as duas vestes, lembra-se da sua vida futura no paraíso. Isto o faz evitar a desobediência e o pecado. Tal como renuncia às roupas regulares para o Hajj, também deve renunciar à pecaminosidade. Tal como coloca duas vestes alvas e limpas, deve manter o coração limpo e alvo, ou seja, puro, conservando as suas faculdades limpas e puras, não contaminadas pela mácula do pecado e da desobediência. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. E o que vem a ser a Kaaba? A Kaaba é a casa sagrada de Deus, situada no meio da mesquita sagrada na cidade de Meca, na Arábia Saudita. O cubo negro é familiar para pessoas de todas as crenças devido às imagens que vêm de Meca todos os anos no período do Hajj. As pessoas veem um cubo negro sendo circundado por milhares de adoradores, simultaneamente. Esse cubo é, justamente, a Kaaba. A imagem dos peregrinos circundando a Kaaba lembra o movimento dos planetas ao redor do Sol. Deus designou a Kaaba como casa sagrada, como local seguro para os humanos. Alcorão, Surata 5, versículo 97. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. Quais são as características da Kaaba? A Kaaba é feita de granito tirado dos montes próximos a Meca e tem 15 metros de altura, com as laterais medindo 10,5 metros por 12 metros. Atualmente, a Kaaba é coberta por um tecido preto de seda decorado com caligrafia bordada em ouro, conhecida como Kiswah.
No lado sudoeste da Kaaba fica uma parede semicircular representando o limite, ou Al-Hatim. A entrada para a Kaaba é feita através de uma porta com 2,13 metros de altura na parede nordeste. O chão do interior é feito de mármore e as paredes são cobertas com mármore a meia altura entre o piso e o teto. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Quais são as condições para se praticar o Hajj? E Allah fez obrigatório o Hajj à casa sagrada de Meca, para quem tiver condições para tal, sempre pela sua causa. E aqueles que se recusarem, saibam que Allah é autossuficiente. O filho de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anh, relata que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, disse que dentre os pilares do Islã está a peregrinação à casa, a casa sagrada em Meca. Esta obrigação cai sobre todo o muçulmano adulto, em plenas faculdades mentais e que tenha condições para fazê-lo. No caso do crente ter uma família a qual ele sustenta e quer fazer o Hajj, deve não só ter condições para fazê-lo, como também deixar condições suficientes para que sua família, no período de sua ausência, se sustente também. Se alguma dessas condições não for cumprida, o Hajj então passa a não ser mais obrigatório. Ashhadu an la ilaha illallah. Como é a decoração e o ambiente interno da Kaaba? Versículos do Alcorão são escritos em tabuletas inseridas no mármore e a parte superior da parede interna é coberta com tecido verde, decorado com versículos bordados em ouro. Lâmpadas estão penduradas em uma viga. Também existe uma pequena mesa para queimar incensos. Zeladores perfumam a cobertura do mármore com óleo perfumado, o mesmo óleo usado para ungir a pedra negra do lado de fora. Allahu Akbar, Allahu Akbar. O que dizer da pedra negra que está dentro da Kaaba? A pedra negra, uma pedra sagrada antiga, está embutida no canto oriental da Kaaba, 1,5 metros acima do solo. O profeta Muhammad, que Deus o louve, disse: a pedra negra desceu do paraíso e era branca como o leite, mas os pecados dos filhos de Adão a tornaram negra. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. A Kaaba foi construída por quem? Alguns sábios do Islã dizem que a Kaaba foi construída pelos anjos. Já outros dizem que o pai da humanidade, Adão, construiu a Kaaba, mas ao longo de muitos séculos ela ficou em ruínas, perdendo-se no tempo, sendo então reconstruída pelo profeta Abraão e seu filho Ismael. Mas uma coisa é certa: a Kaaba foi construída ou reconstruída pelo profeta Abraão. E quando Abraão e Ismael levantaram os alicerces da casa, exclamaram: Ó Senhor nosso,
aceita-a de nós, pois tu és oniovinte sapientíssimo. Alcorão, Surata 2, versículo 127. حي على الفلاح A Kaaba é motivo de adoração? É fundamental entender que os muçulmanos não adoram a Kaaba ou suas vizinhanças. Ela é simplesmente a Qibla, a direção para a qual os muçulmanos se voltam para orar e, portanto, serve como referência, como ponto focal. Vale ressaltar que a Kaaba encontra-se geograficamente no centro do mundo. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Quantas vezes preciso fazer o Hajj durante a vida? A obrigação é fazê-lo somente uma vez. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: aquele que vier ao Hajj e não prejudicar ninguém e nem praticar obscenidades, ele volta com os pecados perdoados, como se tivesse nascido de sua mãe naquele momento. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Como pagar as despesas do Hajj? O Hajj deve ser pago com dinheiro lícito, halal. أشهد أن لا Quais os deveres básicos do peregrino durante o Hajj? Deve manter-se afastado do mal, do pecado e de disputas injustas. Deve observar todos os rituais de acordo com a Sunna. Não deve exibir-se ao fazer o Hajj. Deve fazê-lo puro e de modo sincero, apenas por amor a Allah. Deve abster-se de atos de desobediência e de pecado. Quando fazer a visita a Medina? O peregrino pode ir a Medina, a cidade abençoada, antes ou depois do Hajj. A oração realizada em Medina é melhor do que 1000 orações em qualquer lugar do mundo, excetuando a oração da Mesquita Sagrada de Meca, que equivale a 100.000 orações. O que vem a ser a localidade de Mina. Mina é conhecida como a cidade das tendas, sendo um bairro de Meca. São mais de 100.000 tendas com ar-condicionado que podem abrigar mais de 3 milhões de pessoas, proporcionando acomodação temporária para os peregrinos.
No Vale de Mina está a Ponte de Jamarat, onde acontece o ritual de apedrejamento do diabo, realizada entre o nascer e o pôr do sol no último dia do Hajj. Esse rito comemora a ocasião em que o profeta Abraão apedrejou o diabo que se interpunha entre ele e a ordem que Allah lhe dera. E o que é Sunnah? Sunnah é o conjunto de meios pelos quais o profeta Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele, aplicou e ensinou o Islã. Essas informações foram compiladas e armazenadas em muitos livros, os mais importantes sendo Sahih Bukhari, Sahih Muslim e Sunan an-Nasai. E o que é Ihram? O Ihram é uma veste sem costuras usada pelos muçulmanos no decorrer das peregrinações. Consiste em 2 toalhas brancas amarradas ao corpo. Durante as peregrinações não se deve usar mais nada além do Ihram. Nos pés deve-se usar calçados sem pregos. Tenho uma amiga que não acredita no Hajj. Ela pode ser considerada muçulmana? Quem não acredita na obrigatoriedade do Hajj não é considerado um muçulmano, como é a regra geral para todos os outros 5 pilares do Islã. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. O que acontece com quem deixa de fazer o Hajj, mesmo tendo condições de fazê-lo? Quem o deixa, tendo condições de fazê-lo, sem nenhum motivo, poderá então estar se condenando no dia do juízo final. Por isso, todo o crente deve se empenhar em cumpri-lo assim que puder. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: façam o Hajj o mais rápido possível, pois não se sabe o que a vida reserva para nós. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu. Minha vizinha tem mais de 45 anos e quer praticar o Hajj. Como ela deve proceder? Toda mulher que pretenda praticar o Hajj deve viajar em companhia de um mahram, um parente próximo, marido, etc. Mulher com mais de 45 anos pode praticar o Hajj sem esse acompanhante, caso integre um grupo grande ou seja acompanhada por algum parente.
Posso fazer o Hajj representando uma pessoa que não tem condições físicas de fazê-lo? No caso de um crente não ter condições físicas para ir ao Hajj por alguma doença ou por estar com idade avançada e ainda assim tem condições financeiras para fazê-lo, pode então arcar com as despesas para que outro muçulmano ou muçulmana faça o Hajj em seu lugar. Como se comportar durante o Hajj? Todos que estiverem participando do Hajj precisam se preparar para se portarem de forma bem simples durante a estadia na Arábia Saudita. As roupas devem ser discretas e sem adornos. Durante boa parte da peregrinação, os homens devem usar vestes especiais. É aconselhável evitar colônias, perfumes, maquiagens e sabonetes perfumados. Ao entrar no estado de pureza espiritual, diversos atos passam a ser considerados inconvenientes, tais como fumar, barbear-se, cortar as unhas e fazer sexo. حي على الصلاة O que é a talbiya? Quando o peregrino faz sua intenção, repete uma súplica até chegar em Meca e ver a Kaaba. O texto é como segue. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ou seja, eis-me aqui, ó meu Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, e não existem semelhantes a ti. Eis-me aqui. Todos os louvores e bênçãos e a soberania são somente seus. Não existem semelhantes a ti. Allahu, 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 Allahu. Não tenho a menor condição financeira para fazer o Hajj. E agora? A obrigação de fazer o Hajj cai se a pessoa não tiver condições financeiras para fazê-lo. الله أكبر الله أكبر. Existem 3 alternativas para a prática do Hajj. Qual é a primeira? O tamattu é a forma mais comum de peregrinação e a mais recomendada pelo próprio profeta Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele. O tamattu é composto por ritos menores de peregrinação conhecidos como Umrah, seguidos pelos ritos do Hajj. Por ser o tipo mais comum de peregrinação, os guias partem do princípio de que os turistas também irão escolhê-lo. Qual a relação entre fraternidade e Hajj? O peregrino exercita sua paciência, convive com seus irmãos dos mais diferentes lugares do planeta e percebe a irmandade entre os muçulmanos, independente de sua raça, e vê que o único objetivo de todos que estão lá é Allah o Altíssimo. لا إله إلا الله محمد رسول الله
Muhammad is the messenger, so Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, so Allah is our return. Qual é a segunda alternativa para a prática do Hajj? Qiran. Nesse caso, o peregrino realiza os ritos da Umrah, do Hajj, em um ato contínuo, sem interrupções. O que é a Umrah? É a peregrinação para Meca que pode ser realizada em qualquer período do ano. A Umrah é chamada de peregrinação menor e o Hajj de peregrinação maior. Quais os meses do Hajj e como proceder durante esses meses? Shawwal, Dhul Qa'dah e os 10 primeiros dias de Dhul Hijjah. Durante esses meses, o peregrino pode vestir e intencionar o Ihram, se dirigir a Meca, fazer a Umrah, que nada mais é que uma pequena visita rápida a Meca, e permanecer em Meca até o dia de iniciar a peregrinação. Neste tempo, depois da Umrah, o peregrino pode tirar o Ihram e só voltar a vesti-lo no dia de iniciar os rituais da peregrinação. Podemos dizer que o Ihram não é somente uma vestimenta, e sim também a intenção de oferecer o Hajj ou a Umrah, que é a visita menor, para Allah subhanahu wa ta'ala. Neste caso, deve fazer a intenção em voz alta, como fez o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dizendo: Labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ila al-Hajj. Ou seja, eis-me aqui em visita a Umrah e através dela como um peregrino. Ou Labbaik Allahumma hajjan. Ou seja, eis-me aqui, ó Allah, como um peregrino, para quem intenciona somente o Hajj. Este é o único ato de adoração em que o crente realmente pronuncia sua intenção em voz alta. E qual é a terceira alternativa para a prática do Hajj? Ifrad envolve apenas a realização dos ritos do Hajj sem que sejam necessários os da Umrah. Essa é a única forma de peregrinação que não envolve sacrifício de animais. O que vem a ser a Tawaf? O Tawaf é o ato de circular a Kaaba 7 vezes. É recomendável chegar à mesquita sagrada e iniciar a sua peregrinação, Hajj, ou visita, Umrah, pelo Tawaf, que além de ser um pilar para ambos, o ritual substitui a Sunnah de se oferecer 2 rak'ah quando se entra em uma mesquita, a menos que ao entrar, uma oração obrigatória esteja começando. Neste caso, reza com todos e depois faz o Tawaf. Allahu, 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 Allah.
Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. O que vem a ser o poço de Zamzam? É um poço considerado sagrado, localizado em Meca, a poucos metros ao leste da Kaaba. Possui 35 metros de profundidade e é coberto por uma cúpula. Esse poço foi aberto pelo anjo Gabriel para salvar Agar e seu filho Ismael de morrer de sede no deserto. Por isso também é conhecido pelo nome de Poço de Ismael. Milhões de peregrinos visitam o poço a cada ano durante a realização do Hajj e bebem de sua água, que é considerada medicinal. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. O que vem a ser a estação de Abraão? É o local que abriga a pegada do profeta Abraão. Depois de circular em torno da Kaaba, os muçulmanos oram atrás da estação de Abraão, a pedra na qual Abraão ficou de pé para construir a Kaaba. No que consiste o 8º dia da peregrinação? Iniciando a peregrinação, o crente deve então se dirigir ao seu respectivo miqat. Lá, ele preferencialmente toma um banho, se perfuma e então veste seu ihram, intencionando o tipo de peregrinação que ele deve fazer. De lá, chega em Meca e faz o tawaf. Esse tawaf é uma obrigação a todos os que chegam a Meca. Assim, o peregrino vai para Mina, repetindo a talbiya e dizendo também em voz alta as palavras Allahu Akbar, ou seja, Allah é o maior. Este é o 8º dia do mês lunar islâmico de Dhul Hijjah. Mina é uma área próxima de Meca. Lá em Mina, o peregrino reza todas as orações e também dorme no local. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Qual o sentimento que aflora em nós ao retornarmos do Hajj? Quando o peregrino retorna para seus familiares, sentindo a alegria de os reencontrar, lembra-se da grande alegria de quando for reencontrá-los no paraíso. Isto também lhe ensina que a maior perda é perder-se a si mesmo e a sua família no dia da ressurreição. Como Allah diz, os perdedores são aqueles que se perdem a si mesmos e as suas famílias no dia da ressurreição. Na verdade, isso será uma perda manifesta. Al-Zumar, Surata 39, versículo 15. O que é o Monte Arafat? O Monte Arafat é uma colina de granito com altura aproximada de 70 metros, situada a leste de Meca, onde o profeta Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele, fez seu sermão de adeus. Muhammadur Rasulullah,
محمد رسول الله. E no que consiste o 9º dia da peregrinação? No dia 9 de Dhul Hijjah, o peregrino amanhece em Mina. Os peregrinos vão então para a mesquita de Nimra, próximo a Arafat, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez seu sermão na peregrinação, sempre com calma e repetindo a talbiya e dizendo Allahu Akbar, até que lá chegue. Se for uma sexta-feira, o peregrino não faz a oração de sexta-feira, pois está no Hajj. Da mesma forma, as orações podem ser rezadas dentro de Arafat. Assim que o sol estiver a pino, o peregrino então entra em Arafat. Arafat é um pilar do Hajj. Se o peregrino não chegar a Arafat até o pôr do sol do dia 9, terá perdido o Hajj. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Hajj é o dia de Arafat. É importante notar também que o peregrino não pode sair dos limites de Arafat até o pôr do sol. Se o fizer, terá igualmente perdido o Hajj. أشهد أن لا إله إلا الله. Qual é a importância do Monte Arafat no Hajj? Arafat é um pilar do Hajj. Se o peregrino não chegar a Arafat até o pôr do sol do dia 9, terá perdido o Hajj. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Hajj é o dia de Arafat. É importante notar também que o peregrino não pode sair dos limites de Arafat até o pôr do sol. Se o fizer, terá igualmente perdido o Hajj. A sunna do dia 9 é de entrar nos limites de Arafat e sair de lá assim que o sol se pôr. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Muhammad is the messenger. Allah is our return. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Muhammad is the messenger. Allah is our return. لا إله إلا الله. E quanto ao 10º dia da peregrinação? Nesse dia em Mina, o peregrino vai para a área onde estão os Jamarat. Os Jamarat são 3 pilares que marcam o aparecimento do Satanás ao profeta Abraão, sallallahu alaihi wasallam, tentando fazer que ele não sacrificasse seu filho Ismael. Jogam-se 7 pedrinhas depois do meio-dia no primeiro pilar, Jamrat al-Sughra, depois no segundo, Jamrat al-Wusta, e finalmente no terceiro, Jamrat al-Kubra, conhecida também como Al-Aqaba. Uma após a outra, com calma e dizendo Allahu Akbar, e em seguida se voltando para Meca e suplicando a Allah o que quiser suplicar. Joga uma a uma e nunca todas de uma só vez, e repete o mesmo na segunda e terceira Jamra. Terminando de jogar as suas pedras, abate então o seu animal e se dirige para Meca para fazer seu tawaf e sa'i. Após o sa'i, raspa seus cabelos preferencialmente, isto somente para os homens, ou os apara. Então, já pode tirar o ihram. De lá, volta para Mina, onde é obrigatório passar a noite. Quais os benefícios espirituais e benefícios materiais do Hajj? Com respeito aos benefícios religiosos, aquele que vai ao Hajj ganha o prazer do seu Senhor e regressa com todos os seus pecados perdoados.
Outros benefícios incluem encontrar outros muçulmanos e discutirem as suas circunstâncias e encontrar eruditos e os interrogar acerca dos seus problemas. Os benefícios materiais incluem o comércio e os negócios e outros tipos de ganhos advindos do Hajj. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Quais os pontos específicos para se vestir o ihram? O ihram deve ser vestido e intencionado no seu miqat, ou pontos específicos determinados pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que os mencionou de acordo com a direção a qual vem o peregrino. São eles: Dhul Hulayfa, para quem vem de Medina ou daquela direção; Dhat al-Irq, para quem vem do Oriente e Iraque; Qarn al-Manazil, para quem vem da região da Península Arábica chamada Najd; Yalamlam, para quem vem do Iêmen; Al-Juhfa, para quem vem do Sham, Síria, Jordânia, Líbano e Palestina, Egito e também Marrocos, e toda a área dos países árabes ocidentais. Quais as condições para que o at-tawaf seja válido? Primeiro, a intenção de fazê-lo. Segundo, iniciar pela Pedra Negra, e é recomendável que a beije ou a toque a cada volta, se a situação assim permitir. Terceiro, a Kaaba deve estar à esquerda do peregrino. Quarto, dar 7 voltas completas. Quinto, a ablução. Sexto, circular a Kaaba andando, se assim puder fazê-lo. Sétimo, o tawaf deve ser feito nas imediações da mesquita. Oitavo, fazê-las ininterruptamente, a menos que tenha a necessidade de se ir ao banheiro, ou no caso de, durante o tawaf, entrar o horário de alguma das orações obrigatórias. Nesse caso, é permitido que o peregrino interrompa o tawaf e volte a fazê-lo do mesmo lugar onde parou. Nono, estar com o corpo coberto, como diz a Sharia, deixando o ombro direito descoberto. Terminado o tawaf, é recomendável que o peregrino ofereça 2 rak'ah, próximo ao local chamado de Maqam Ibrahim, local onde ainda existem sinais das pegadas do profeta Abraão sallallahu alaihi wasallam. Depois de terminada a oração, bebe da água de Zamzam, localizada próximo ao Maqam Ibrahim. E quanto ao 11º dia e 12º? No 11º dia, depois do meio-dia,
o peregrino joga suas pedrinhas como o fez no dia anterior. E novamente dorme em Mina. Faz o mesmo no 12º dia, com uma observação. O peregrino, no 12º dia, tem de jogar suas pedrinhas nos pilares e sair de Mina antes do horário da oração do Maghrib. Se o peregrino se atrasar até depois desse horário, deve novamente dormir em Mina e jogar novamente as pedrinhas no 13º dia, finalizando então sua permanência. O que vem a ser a Sa'i? É o ato de se caminhar do monte de Safa até o monte de Marwa e voltar também por 7 vezes, começando em Safa e terminando em Marwa. Isto remonta ao ato de Agar, logo depois que Abraão a deixou com seu filho naquele lugar. Depois da partida de Abraão, Agar começou a procurar por água entre os montes de Safa e Marwa, até que encontrou o poço de Zamzam, podendo assim dar de beber para o seu filho Ismael, ainda pequeno. Logo depois de acabar as 2 rak'ah do Tawaf, o peregrino se dirige até o monte de Safa e se volta para Kaaba fazendo suas súplicas. Quantas quiserem, da forma que quiser. Pode também repetir algumas súplicas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez. E logo, ainda voltado para Kaaba, diz em voz alta: Allahu Akbar, Deus é o maior, sem levantar as mãos como nas orações, e se dirige para o monte de Safa, e lá faz o mesmo que fez quando estava em Marwa. No meio do percurso, o peregrino avista 2 linhas verdes. Entre elas, deve-se correr e não caminhar somente, lembrando o esforço de Agar, que corria procurando água para o seu filho Ismael, sallallahu alaihi wasallam. Nota-se que para o Sa'i não se exige ablução, sendo ela apenas recomendável. E depois do Tawaf e do Sa'i, corta apenas as pontas dos cabelos, sendo proibido raspá-los por completo, e é sunnah. Com isso, o peregrino sai do estado de Ihram. محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Está na hora de ir embora. Como é o Tawaf de despedida? Antes de sair definitivamente de Meca, o peregrino se dirige a Meca e faz na Kaaba o Tawaf de despedida obrigatoriamente. E aquele que fizer o Tawaf e permanecer em Meca e lá dormir, deve repeti-lo quando for embora. Quem quiser deixar o Tawaf do Hajj para o último dia e intencioná-lo junto com o Tawaf de despedida, pode fazê-lo também. O Tawaf de despedida é a última coisa que se deve fazer em Meca.